bem-vindos ao Grupo Socorrista, São Paulo. Meu nome é Kátia, eu faço um estudo há alguns anos já a respeito do empata, desde a minha infância, gente. Eu tenho uma sensibilidade muito grande. Dos 6 meses de idade para frente eu desmaio. Muito fácil. Bem-vinda. Então eu tenho uma sensibilidade desde os 6 meses, com desmaios, enxaquecas e vômitos. Então, a minha busca por respostas foi muito grande. Estudei Espiritismo com 18 anos e fui tentando entender o que era mediunidade. Eu tenho mediunidade, eu faço psicografias nas segundas-feiras. Só que eu nunca tinha entendido direito a mediunidade. Para mim era uma coisa muito difícil. Porque falavam para mim, ou você vai por amor ou vai pela dor. Mas eu sempre fui por amor. Eu sempre estive numa casa espírita ou aprendendo o espiritismo com muito amor. E aí eu fiz a minha busca e fui chegando perto dela muito tarde. Eu fui aprender agora, aos 49 anos, o que acontecia de fato comigo, além da mediunidade. Porque a mediunidade todos nós somos, todos nós temos mediunidade. O problema é o que nós sentimos e fazemos com isso. Então eu fui descobrir a perda do meu pai, foi uma grande alavanca, porque eu sabia, no final de 2014, eu descobri que ia perder meu pai, eu já sabia disso antes dele vir a falecer. E aí eu pedi que ele fizesse um quadro aqui para o Grupo Socorrista, que é esse quadro do Abraço de Jesus. E ele fez e colocou uns dizeres, depois se vocês tiverem interesse, foi escrito por ele, pintado por ele e doado para casa. E aqui é a minha conexão com meu paizinho, que está aqui sempre comigo. Então começou a minha busca. Com 49 anos, eu estou com 51 anos hoje, eu comecei a estudar sobre energias. Então, o mundo me afetava. De alguma forma, eu tinha uma sensibilidade muito grande. E aí eu fui atrás, falei, eu preciso descobrir o que é isso. A minha meta era descobrir por que eu sofro tanto de enxaqueca, desmaio e vômito. E aí eu cheguei nesse nome aqui, empatas. Que na verdade, depois no final eu vou comentar com vocês que existe uma diferença entre a empatia, ser empata e ser médium esponja. O que é uma esponja? Você coloca uma esponja que está seca num lugar cheio de água, você absorve tudo que tem de líquido. Só que no mundo energético, essa esponja absorve tudo, que é bom e que é ruim também. E eu, dependendo do ambiente que eu chego, eu absorvo tudo aquilo e passo mal. Porque aí eu tenho que ser carregada, eu tenho que ir embora. Eu já desmaiei em aviões, eu já desmaiei, então é um show, né? Cada vez que eu vou em algum lugar, a coisa pega para mim. Mas não é só para mim. Todos nós temos um pouco dessa empatia. Todos nós absorvemos energias dos ambientes. Quem aqui já não chegou num lugar e começou a abrir a boca? Tem alguém aqui que não sentiu isso? Isso é um sintoma básico de que nós estamos entrando em sintonia com aquele ambiente. Nunca tinha explicado o que é essa abrição de boca. No mundo energético é assim: quem tem mais, doa. Quem tem menos, tira. E aí, para estar no ambiente como nós estamos aqui hoje, essa energia ela precisa ter equilíbrio. Então, o ambiente ele tem que ser mais ou menos equacionado para todo mundo ficar bem, tá? Então, nós temos esse mundo energético que nós vivenciamos. E antes de falar nisso, eu vou depois entrar na questão da cirurgia espiritual que vocês vão fazer ou já fizeram. Então, a empatia ela é um canal de conexão com o outro, de forma que, quando ativado, faz com que se consiga compreender e reproduzir suas emoções, como se estas fossem suas. Em outras palavras, implica em sentir a dor ou o prazer do outro.
tal como ele o sente, e perceber as suas causas, assim como outros percebem. Entretanto, tudo isso sem perder a noção de que trata-se do outro indivíduo. Então isso é empatia. Você vê um amigo passando mal, um amigo triste, um amigo, você vai lá e você se condói dele. Mas você saiu daquele momento, você vai embora e acabou. O amigo vai lá continuar com o problema, você vai se condoer, mas você não vai sofrer por isso. O empata, ele absorve isso, ele leva para casa, ele leva para o organismo físico dele. E ele absorve, ele adoece. Ele vai a hospitais com diversas dores que não são dele. Então a empata que foi parar em vários hospitais com vários problemas e nunca tinha uma causa física para isso. Era uma causa de absorção de outras pessoas. E isso todos nós fazemos, num grau ou no outro. Nós absorvemos energias. Vocês já tiveram num ambiente que alguém está contaminado pela raiva? E aí, sem você perceber, você começa a ficar com raiva também. A pessoa fica na fila, né, batendo o pé, você começa a você está batendo o pé também. Aquilo vai contaminando. E não é físico, é uma coisa energética. A pessoa ataca a gente com a energia dela. Quem absorve, puxa aquilo para si. E vai passando mal, vai ficando ruim. Então, o que é ser um empata? Empata é capaz, o empata é de empatia, né, gente? Não é aquele outro empata que fala, empata atrasa a vida das pessoas, não é isso. O empata é capaz de perceber e ser afetado pela energia de outras pessoas, encarnadas ou não. Então, o empata, ele absorve não só energias físicas, mas também o que está próximo, que está em outra dimensão, a gente absorve também. Então, às vezes, pelo sentimento, você começa a ficar também afetado pelo espírito que está próximo. E a dimensão é muito próxima. A gente tem amiguinhos aí do lado o tempo integral. Só que nem sempre a gente está atento para isso. Nós vivemos um mundo meio zumbi. Né? A gente acorda, a gente vai trabalhar, a gente faz as nossas coisas, mas chega um momento que você fala, o que eu estou fazendo aqui no planeta Terra? Será que a vida é só isso? Trabalhar, 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 criar raiz, construir casas, fazer tudo? E o que realmente eu estou fazendo aqui no planeta Terra? Então vamos lá. Animais e ou ambientes captando sentimentos, emoções e intenções alheias intuitivamente. Nós temos uma expansão de aura, um empata, que absorve. A minha aura toca quando o outro e eu começo a sentir o que ele está sentindo. Ele pode falar para mim que ele está triste e eu leio o que ele está sentindo, não o que ele está falando. E muitos de nós temos essa capacidade, né, de entrar na psicosfera do outro e absorver a energia dele e sentir intuitivamente o que ele está, que está indo na alma dele, apesar dele não verbalizar. Pode causar sofrimento e até problemas de saúde, caso o empata não saiba lidar com a sua condição. Mas que também pode ser fonte de felicidade quando usado para praticar o bem. Então, lógico, se a gente tivesse hoje políticos que tivessem empatia, nós não teríamos os hospitais do jeito que estão, nós não teríamos escola do jeito que estão, só para si, só para si, só para si. Então, a empatia é uma condição que, no futuro, as pessoas estão nascendo assim. Elas estão nascendo cada vez mais com essa sensibilidade aflorada para intuir o outro. Então, se eu sinto que a energia dela não está boa e a energia dela me afeta, eu quero que ela fique bem. Para ela ficar bem e eu também ficar bem. Se a energia dela está ruim e eu sou ainda responsável pela energia dela ruim, eu estou fazendo mal. Quantas pessoas hoje não estão fazendo mal ao próximo e estão absorvendo coisas, karmas futuros? Quantas não estão causando mal a outras pessoas e que no futuro elas têm uma carga negativa que elas vão ter que voltar para pagar? Então nós temos os políticos aí, ou eles, se chegarem num ponto que não dá mais, eles vão para outros mundos. Não
está mais para vir para a Terra. Porque nós estamos numa época de regeneração da Terra. Então, ou se adapta ao que está aqui, ou vai embora. Vai para outro planeta menos evoluído que a Terra. Então, o que está acontecendo hoje, atualmente, no mundo é isso. É uma limpeza para que melhore no futuro. As crianças que estão vindo agora, elas estão vindo com uma capacidade muito maior de sensibilidade, de empatia. Elas já nascem com aquele feeling que nós perdemos aí no longo do tempo. Então, os sintomas do empata, né? Ele sofre constantes oscilações inexplicáveis de humor e estado de espírito. Muitos empatas, eles ficam nessa condição de depressão, síndrome do pânico. O humor é uma labilidade parapsíquica. Como ele não tem estabilidade, ele não sabe o que está acontecendo com ele está uma hora lá em cima, uma alegria, fora de série, e outra hora lá embaixo, no fundo do poço, absorvendo a energia das pessoas e não sabendo o que fazer com isso. Mas é só o empata que passa por isso? Não. Se nós somos um corpo físico e espiritual, eu vou falar só em dois aqui, corpo físico e espiritual, alguma coisa está acontecendo de errada nesses dois corpos aqui. Então é capaz de perceber os sentimentos das outras pessoas sem esforço. Ele sente fortes impactos emocionais em todos os lugares, inclusive dos animais, e ondulações emocionais do mundo. Recebe pedidos de ajuda ou é atraído para quem precisa ser auxiliado e torna-se confidente até de completos estranhos. Então, vai lá a pessoa que é empata, senta num lugar, chega alguém estranho e começa a conversar. Contar a vida inteira sem ter nada a ver. Você fala, mas por que a pessoa está aqui sentada comigo contando justo para mim? Porque eu tenho essa energia fofinha. Mas não sou só eu, aqui deve ter mais empata, mas que nunca soube disso, né? Então aqui, simplesmente sabe de informações quando elas são solicitadas. Quando a gente começa a estudar, é uma coisa impressionante, parece que a gente faz download lá do mundo espiritual para cá e começa a trazer informação que a gente não chegou nem a estudar nessa vida. Você faz um download, puxa aquela informação inteira e passa para diante. Essa é a finalidade que nós estamos aqui. Então, sente dores ou tem problemas de saúde cuja origem é difícil de diagnosticar. Sente necessidade e prazer em passar algum tempo sozinho. Aqui, nessa situação, quando o empata ele é absorvido demais, ele é drenado por essas energias, ele precisa chegar num ponto e falar assim, eu preciso me isolar do mundo, eu preciso parar, eu preciso ir para um campo, para uma floresta, para as águas, para reabastecer a energia. De onde vem essa energia? Quando a gente não sabe esse campo energético invisível, a gente começa a troca de energia aqui entre pessoas. Quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre energias, a gente começa a perceber que eu não preciso tirar de ninguém. Eu posso ir na fonte. E essa fonte é uma fonte que ela não está contaminada, porque absorver a energia do outro, ela vem com uma contaminação, né? Ela vem com tudo aquilo que a pessoa pensa, sente, mas da fonte imanente não. Da fonte imanente eu absorvo e reabasteço a minha energia e fico bem. Então, alguns momentos sozinhos para o empate é importante. Ele vai recarregar as baterias. É como parar um pouquinho, colocar o celular na tomada e reabastecer. Prefere não assistir televisão. Eu falo que eu sou uma pessoa cômica, porque se passar um desenho triste, eu vou chorar no desenho. Aí quem está olhando para mim fala assim, meu Deus, que pessoa sensível, né? Mas eu choro em qualquer lugar. Eu abro a boca chorar, sou chorona, eu tenho raiva às vezes, porque eu queria me controlar e eu não consigo. Então, quando eu vou, às vezes, fazer uma leitura de livro, eu entro num livro, sinto, choro e faço todo mundo chorar junto comigo. Daí eu divido com todo mundo. Possui uma espécie de detector de mentiras. Os empatas precisam tomar cuidado com os vícios. E isso, gente, é triste, mas é real. Muitas pessoas, por não entender, pode ser para não. Desculpa, bem-vinda.
pessoas, elas não sabem que essa energia está pululando entre a gente. Aí o que acontece? A Cracolândia está cheia de pessoas que absorvem essas energias e estão se perdendo, porque elas não sabem o que fazer com isso. Cada dia isso é mais real. Sentir o sentimento do outro é dolorido. Às vezes a gente não consegue resolver o nosso sentimento. E aí, tentar resolver o sentimento do outro é muito complicado. Por isso que nós temos que aprender a equilibrar essas energias, de uma forma ou de outra, buscando na energia imanente, na fonte imanente para trazer para a gente e não ter que absorver dos outros. Então, muitos estão em hospícios, muitos estão na Cracolândia, muitos estão no álcool, no vício do álcool. Ah, mas é só uma cervejinha no final de semana? Mas está tentando apagar um pouquinho a minha consciência para não sentir esse mal do mundo. Então, eu apago, né, através da bebida, ou através do cigarro, ou através da droga, ou através dos medicamentos. Tem gente que se apaga também com medicamentos. Eu prefiro agora não assistir TV, porque eu vou entrar naquela vibração. Tanto a TV quanto as redes sociais, elas têm você dá uma direção para aquilo que você vai fazer. A direção é aquilo que você se afina. Então, se você adora uma política arrebentada, você vai lá e entra na rede da política. Só que tudo aquilo entra na gente como energia contaminada. E a gente se contamina também. Empatas que precisam tomar cuidado com os vícios. As coincidências, déjà vus e sincronicidades, elas acontecem muito com o empata. Você começa a ter projeções astrais. Eu não sei se alguém aqui tem esse processo de projeção, de hora que o corpo está dormindo, o corpo espiritual sai e vai voar. É o nosso momento de realidade, real, de fato. Apesar de muita gente falar que é sonho, mentira. Nós, enquanto o nosso corpo está dormindo, quem não teve aí um momento que estava começando a dormir e deu aquela sensação de queda? Isso é o nosso espírito saindo para o astral e aí alguma coisa chamou ele de volta e ele caiu de volta para o corpo. Então é uma proteção, né, para que o corpo espiritual retorne ao corpo físico. Déjà vus e sincronicidades acontecem o tempo todo quando você está conectada com a espiritualidade. As coisas vêm meio que de bandeja. E isso é muito bacana. Quando você começa a fazer um trabalho espiritual, você começa a ter isso em tempo integral. E experiências paranormais. Quem vê espíritos, ouve, tem a sensação de vultos, eles são muito próximos a gente. Cada vez mais essa dimensão está próxima a gente. Então, se a gente falar, eu não acredito que o espírito sobreviva, experimenta. Quem teve EQM, experiências de quase morte, retornaram ao corpo, tem certeza absoluta que eles têm alguma coisa a mais a fazer aqui. Eles saíram do corpo de forma consciente e voltaram com a lembrança daquilo que eles viveram lá. Então, que existe, existe. A gente acredita ou não. Eis a diferença, então, entre a simpatia e a empatia. O simpático faz força para agradar, é raso nos seus sentimentos. Já o empata, ele entra no problema e realmente está junto no sentimento, porque ele busca dentro dele sensações parecidas, que vai do poço ao fundo do poço buscar o amigo ou até um desconhecido. Um psicopata, né? Esse é um que não absorve energia, ele nem sente energia. Ele está tão enfiado dentro dele, do ego dele, o narcisista, o sociopata, ele está tão impregnado com a energia que ele quer, de conquista, de bens materiais, de tudo, que ele não tem nada de empatia. Ele é o contrário do empata. Ele não absorve absolutamente nada. Ele, se ele puder, ele mata, ele fere, e ele não se importa nem um pouquinho com a dor do outro. A dor do outro não afeta ele em momento nenhum. E nós temos entre nós muitos psicopatas.
muitos sociopatas, muitos narcisistas. E vocês podem identificar eles no seio da família. Então, essa personalidade psicopata, ela é complicada. Ela é bem o oposto do empata. Isso, ser empata é igual um Bluetooth. Eu aqui, ó, eu me conecto ao dispositivo do aparelho, só que sem senha de pareamento. Eu vou caminhando e eu absorvo a energia das pessoas. Hoje eu estou conseguindo controlar um pouco mais isso, porque eu comecei a estudar energias, bioenergias. Eu faço cursos dentro da Conscienciologia, estudei espiritismo, mecânica quântica. Então, é um baita de um estudo que eu fiz durante 2 anos para entender, porque eu falei, eu não vou mais deixar que isso me machuque, que isso me fira. Eu vou controlar para que eu possa auxiliar outras pessoas com esse dom que eu tenho. E não ficar absorvendo energia, ficando doente e indo parar no hospital. Que é mais ou menos assim, gente. Vocês vão assistir um filme sobre chakras e auras. Falando de corpos físicos e espirituais, nós temos dentro de nós, que vocês vão ver nesse filminho, centros de força que nós temos. Quando nós adoecemos, alguns desses chakras estão funcionando de forma errada. Em algum momento, nós detonamos os nossos centros de força e começamos a adoecer. Então, cada um desses chakras está ligado a uma glândula nossa. Quando é o coração, é o timo. Quando é a garganta, que a gente passou uma vida inteira, às vezes, engolindo o saco, vem o nódulo na tireoide. Então, cada parte do nosso corpo, ela absorve de uma maneira errada, de uma maneira contaminada, e a gente começa a adoecer. Então a vida vem, ela dá um tranco na gente. Então você está indo, está bem, está com saúde, chega um momento que dá uma pausa e aí a gente adoece. A gente se fere com as coisas que não estão fazendo bem para a gente, o engolir o saco, ou não gostar daquilo que está se vivendo no momento. A gente foi feito para ser feliz. A gente foi feito para ter uma vida saudável. E aonde nós permitimos que a doença pegasse o nosso campo. Então, nós fazemos isso através de sentimentos, pensamentos, emoções. Tomem cuidado, né? Porque em algum momento nós estamos errando. Não errando, porque se errar, vai morrer, vai nascer de novo, num outro corpo, numa outra vida e vai dar continuidade. Mas por que não fazer isso agora? Por que não entender esse funcionamento energético que acontece com a gente hoje? Vocês vão fazer uma cirurgia espiritual, ou já fizeram, quem está aqui. Na sexta-feira, o que acontece? Nós temos o corpo físico e o corpo espiritual, não é nenhum milagre. Nós temos a casa espiritual e os espíritos vão até a casa de vocês realmente mexer nesse campo espiritual, nesses chakras que vocês vão assistir, para fazer uma regulagem novamente nele, para que ele possa funcionar direito. Mas se aqui for mexido e aqui continuar fazendo coisas erradas, agindo de forma errada, com pensamentos destrutivos, com pensamentos de raiva, esse corpo não vai absorver o que os espíritos vão fazer. Ele vai continuar doente. Então nós precisamos ter uma sintonia. Aqui tem que modificar algumas coisas, parar de engolir o saco, começar a verbalizar o que precisa. Se o chakra é sexual e a pessoa tem uma disfunção, ela tem uma compulsão sexual, se ela não modificar isso aqui, ela vai ter um problema provavelmente de próstata, ou a mulher de útero, de ovário. Então, as duas coisas, elas precisam estar sincronizadas para que exista uma harmonia, para que os espíritos possam limpar esses chakras de uma forma saudável, deixar eles funcionando com seus vórtices normalmente, e aí o corpo físico receba isso.
Tem pessoas que chegam na casa e falam, olha, eu tinha uma cirurgia cardíaca para fazer, eu estava fazendo os exames pré-operatórios e simplesmente depois da cirurgia espiritual acabou. O médico perguntou se eu estava fazendo pós-operatório. A cirurgia não aconteceu. Então ela acreditou, ela teve merecimento, mas ela também fez isso aqui. O corpo espiritual foi trabalhado e o corpo físico também. Então aí juntou as duas coisas e se fundiu. Então prestem atenção, na sexta-feira vocês vão estar ao mercê dos espíritos, vão até vocês. Não é milagre, é fato, é real. Vocês podem não ver com os olhos físicos, mas acreditem que eles estarão lá fazendo o trabalho deles, especialmente para cada um. A equipe é imensa, a equipe é gigantesca. A egrégora dessa casa é enorme. Então, façam uma prece de vocês, procurem meditar, procurem colocar ações boas. Se vocês, por algum motivo, tiverem pensamentos negativos, troquem por positivos. Não se contaminem com a energia das pessoas que estão do lado, porque elas vão afetar você. Como que eu posso fazer isso? Parar de falar mal das pessoas, querer o bem. A empatia é do futuro. A empatia, quem é empata ou quem não é empata, se colocar no lugar do outro, ele vai deixar de fazer o mal. Ele vai deixar de ser egoísta. Nós estamos vivendo numa era que nós estamos pensando só na gente. Como se a gente fizesse raiz aqui no mundo físico para sempre. E não é. Nós vamos embora daqui a pouco. Nós vamos nascer mais tarde com outro corpo, mas o mundo espiritual é que é o real. Eu vou colocar o filminho. Prestem atenção nos vórtices, o que eles falam, como eles funcionam. Porque nós somos responsáveis, gente, por tudo que acontece com a gente. Tudo. Absolutamente tudo. Se algo não está bem, verbalize. Se algo está te ferindo, conversa com a pessoa. Não nutre ódio, mágoa, raiva, porque tudo isso vai virar doença. Tudo isso, daqui um tempo ou daqui pouco tempo, isso vira doença física e vai agredir muito. A doença vem na disfunção do chakra que vocês vão ver aqui. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos,
que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Assim como os chakras, a aura também é formada por microtúbulos, que podem ser vistos com maior precisão no duplo etérico. Os microtúbulos se afunilam, ficam cada vez menores e penetram os poros das membranas celulares. Como os citoplasmas das células é constituído em grande parte por água, que é uma das substâncias mais suscetíveis à magnetização, podemos concluir que o nosso bem-estar ou os nossos males físicos são frutos da nossa forma de ser e pensar. É assim que as vibrações positivas ou negativas geram saúde ou doença em nossas vidas. Tudo é resultado da direção e da qualidade que damos às nossas correntes mentais. Nessa animação, vemos através da aura e dos corpos. Os chakras estão ampliados e representados como lunetas se expandindo. Podemos observar o sincronismo das camadas mais externas com as mais internas. Temos os campos ligados ao corpo mental em amarelo, ao corpo astral em rosa e ao duplo etéreo em azul. Os centros de força das camadas superiores envolvem completamente os centros das camadas mais densas. Cada parte da luneta está contida na outra. Os microtúbulos maiores são preenchidos pelos menores. Responsável também por funções psíquicas, os chakras estão relacionados com algumas capacidades de percepção. São núcleos importantíssimos em vários processos mediúnicos, formando uma rede complexa de assimilação, armazenamento e emissão de vibrações ou energias mentais ou sutis. Os centros de força podem ser considerados portais dimensionais, por onde fluem as correntes mentais que assimilamos e emitimos em regime de sintonia durante as diversas manifestações medianímicas. Esses centros de força são por onde nós absorvemos energias e exteriorizamos energia. É onde a gente se alimenta, geralmente dos locais que nós passamos. Vocês já não entraram em ambientes que vocês estavam bem, de repente bateu uma dor na nuca, uma dor no estômago, alguma coisa modificou que não tem outro lugar para ser. Eu entrei em desequilíbrio de uma hora para outra? Não. É energética a coisa. Então, a gente percebendo isso, sabendo tudo isso, a gente vai se policiar um pouquinho mais. Tomar mais cuidado com onde a gente pisa, onde a gente vai, os ambientes que a gente frequenta. E o principal, que eu falo, a porta de entrada para essas consciências que nos acessam, somos nós quem abrimos. Em que momento nós abrimos? Quando deixamos um pensamento de raiva entrar, quando nós achamos que o nosso colega está tramando contra a gente, ou um parente, a gente começa a dar vazão àquilo, aquilo toma uma proporção, você não sabe, puxa vida, de repente um pensamento que era desse tamanho tomou um vulto gigantesco. Então nós somos responsáveis por dar abertura a esses pensamentos, a esses sentimentos e depois adoecer com tudo isso. Então não vamos esperar que a vida dê um branco na gente para a gente modificar, né? Não esperar a doença chegar, um parente, uma pessoa querida morrer. Vamos modificar antes, né? A gente pode fazer isso, está na nossa mão isso. Então, se nós somos essa energia pura, aí devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos, ações, atitudes para com os outros.
Gente, eu nunca vi uma pessoa que está numa UTI, à beira da morte, se preocupar com o que as pessoas estão falando, ou se o WhatsApp dela, o celular, a casa, tudo isso passa a ser secundário. O que a pessoa pensa nesse momento da UTI, na hora da morte, é o que eu fiz da minha vida. Ela está no fim. Não dá mais tempo para eu modificar. Então, todos os valores físicos, materiais, eles perdem o sentido. Mas será que nós precisamos chegar numa UTI para pensar dessa forma? Será que nós não podemos pensar a partir de agora? Modificando a nossa forma de ser e agir, contribuiremos com a coletividade, dando o melhor de nós, fazendo com que a nossa volta, o ambiente esteja maior, em harmonia. Mas eu não quero me contaminar com essa energia, não quero passar tão mal. E aí eu encontrei esse palavrão aí, o mitridatismo. Então, o que é o mitridatismo? É imunidade ao uso das substâncias tóxicas adquirida graças à ingestão de doses progressivamente crescentes de determinado veneno. Então, eu vou ficar sozinha, eu não vou entrar em contato com as pessoas porque eu não quero me contaminar com a energia delas. Não vai funcionar. Porque você vai ficar sozinho com você e os espíritos que estão em distúrbio. Você ficando sozinho, você entra em depressão, provavelmente, e aí você dá acesso a outras coisas. Então, a solidão, o isolamento não resolve a situação. O isolamento só vai te fazer adoecer mais. Se afundar numa cama, não é saudável. Então, às vezes, meter a mão na cumbuca e ser picado pela cobra, às vezes faz bem. Então, atuar. Assistência é uma das coisas que nos levará para uma vida melhor. Enquanto eu fizer bem para o outro, eu vou fazer bem para mim de alguma forma. Se a energia dela me afeta, se ela estiver bem, eu vou ficar bem. Se ela estiver mal, eu vou ficar mal. Então, quando eu rezar, eu rezo para mim, para o meu vizinho, para o vizinho problema, para o pai que está em desarmonia com a família. O que a gente pode fazer é carregar alguém junto. Nós não vamos sair daqui melhores se a gente não modificar quem nós somos. Então, ou seja, como se você entrasse em contato com as energias negativas constantemente, isso vai criando uma certa imunidade, uma resistência para combatê-la. A vacina da gripe, ela não tem uma dosezinha lá do vírus. A gente precisa dele para criar resistência a ele. Então, o mitridatismo é isso. E o mesmo eu falo para aplicar nas energias do dia a dia. Não é se isolando que a gente vai resolver. Os passes, né? Quando a gente entra na câmara de passes, eles são forças energéticas transmitidas que regulam o funcionamento dos nossos vórtices, nossos centros de força, nossos chakras. Então, quando vocês entram lá para tomar um passe, o que acontece? O médium que está ali, ele canaliza uma força espiritual, ela passa para vocês e regula todos os chakras. Aí vocês vão lá na beirada da rua, contamina tudo de novo. Aí a gente para, daqui a semana que vem está aqui de novo. Por isso que o voltar à casa é como se vocês voltassem para limpar de novo aquilo que está doente. Escutar uma palestra, aprender um pouquinho mais. Uma chata aqui falando de empatia, vocês estão abrindo um canal comum espiritual para receber um pouquinho dessa energia que é vinda deles e fazendo com que entrem em sintonia e fiquem fortalecidos para enfrentar o dia, a semana, a jornada de trabalho e os embates energéticos que nós enfrentamos em nosso dia a dia. Eu uma vez fui gravar um vídeo para o YouTube que falei sobre os embates energéticos. Gravei, fui para o cinema, quando eu voltei, meu carro estava todo riscado. Falei, danou-se. Olha só, eu fui pega aqui na brincadeira do embate energético. Eu realmente atingi o físico, eu não sei quem foi. Enfim, a gente faz um trabalho para o bem e às vezes recebe alguma coisa direcionada para nós. E aqui está a minha formação, o que eu já fiz. De cursos para que vocês entendam um pouquinho do que eu estou
falando, se quiserem fazer, tem cursos gratuitos aí, me ensinaram muitíssimo. Se vocês quiserem copiar, anotar, e eu tenho no site, eu tenho muita coisa gravada também, de vídeos que eu fiz para auxiliar quem está passando por coisas parecidas, quem não sabe o que é empatia, eu falo de espiritualidade. Posso passar? Só um minutinho. É o meu nome, Kátia, eu vou por aqui ainda. E se vocês quiserem fazer pergunta, eu estou aberta aqui. Se eu souber responder, eu posso respondo aqui, tá? Ninguém tem pergunta? Pode falar. Quero saber qual é o seu canal no YouTube. Aí eu vou passar já vou colocar. Então, e muita gente, esse trabalho começou, é um trabalho gratuito que eu faço, eu não tenho cobrança nenhuma, de amor mesmo, de doação, e sem pensar, ele está atingindo hoje 130 mil pessoas no mundo inteiro. Então, 2 anos que eu comecei esse trabalho, ele fez assim. E se não fosse a espiritualidade, não teria nada disso. E eu falei, se eu puder ajudar uma pessoa com aquilo que eu aprendi, que eu conheci, que eu entendi, eu já estou ganhando muito com isso. Então, fica aberto para vocês. Algumas coisas são pagas, são cursos que eu fiz, mas está aberto aí para vocês. Você vai passar o seu YouTube. Isso, eu estou lá. E aqui é o site, o canal no YouTube e o Facebook. Eu tenho um grupo tem 3.600 pessoas lá hoje. E tem um grupo secreto que as pessoas falam mais abertamente da espiritualidade, daquilo que acontece com elas, sem elas saberem. Pode falar. Você apresentou sobre chakra, aprendi muito forte sobre isso, que são a gnose. A gnose, eu falo assim. Só que eu me distanciei também, vi uma série de problemas. Eu estudo budismo, eu estudo gnose, eu estudo de tudo um pouco. E eu cheguei à seguinte conclusão: todas as religiões levam ao mesmo lugar. Nomes diferentes, coisas diferentes, mas nós estamos caminhando para o mesmo lugar. São coisas diferentes, mas parecidas, semelhantes. Então, uma religião que eu falo, eu sou espiritualista. Eu assimilo de tudo. Se quiser me prender em algum lugar, eu escapo que nem bagre. Não me faz ficar presa num lugar porque eu não fixo. Mas o espiritismo, eu estudei muito. Conscienciologia é uma ciência da consciência que me trouxe muitas respostas. Eu estava no momento precisando. Projeção astral foi outro campo realmente que abriu um leque bem grande para mim. Então foi 2 anos assim que eu mergulhei no estudo das energias, das bioenergias, e aprendi muito que a gente está vivendo aqui nesse mundo meio feito zumbi. Que a gente não sabe muito o que está fazendo aqui, ainda não. Então cabe a nós modificar. Na sexta-feira, vocês não pensem que é milagre, os espíritos estarão lá, numa outra dimensão, mas trabalhando nesse campo que a gente viu aí, dos chakras, dos vórtices, centros de força. Então, se entreguem na sexta-feira. Se tiver que receber um milagre, vocês vão receber. Esses centros, fazer com que eles voltem a funcionar diferente e vocês possam ter uma vida saudável, natural. A gente não precisa adoecer, a gente não precisa viver com mágoas, sofrendo. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos para muito mais. Mas a gente precisa acordar, sair do estado zumbi, modo zumbi, e passar para um modo empático, talvez, dando assistência ao outro. Porque a gente nunca vai sozinho. Se a gente vai sozinho, a gente volta, olha quem a gente ama lá atrás, a gente dá um passo para trás para buscar. A gente não consegue sair sozinho, porque a gente ama, porque a gente foi feito para ser um todo. Nós somos um. Essa é a realidade.
Vamos elevando o pensamento ao Mestre Jesus, Deus nosso Pai, agradecendo por mais essa oportunidade de estar nesta casa, recebendo neste instante todos aqui a espiritualidade maior, já na cabeça de cada um, dando passe em cada um, energizando cada uma pessoa aqui presente, preparando para a cirurgia de amanhã, que dia de hoje já é um preparo, já é a véspera. Como nós fazemos na cirurgia material, nós precisamos nas vésperas nos preparar. E o nosso preparo é o nosso pensamento conectado com o Mestre Jesus. Vamos agradecendo aos mentores desta casa que nesse instante, derramando uma chuva de prata na cabeça de cada um de nós, nos limpando, retirando toda a negatividade, limpando cada uma de nossas células físicas e espirituais, células doentes, aquelas que não convêm para nós. Nesse instante, a espiritualidade maior vai nos proporcionando esse momento de alegria, de paz, de tranquilidade, de esperança, esperança de um dia melhor. Nesse instante, nós agradecemos humildemente por mais essa oportunidade. Nós pedimos aqui humildemente que amanhã seja concretizado tudo aquilo que nós estamos precisando para a nossa melhora física, para a nossa evolução espiritual. Nós sabemos que toda doença física tem a sua origem no espírito. Nós somos espíritos imperfeitos, precisando ainda de muita ajuda. Mas nós, humildemente, Mestre amado, estamos aqui de joelhos, pedindo para a nossa melhora. E nesse instante, vamos colocando as mãos nos locais em que nós estamos sentindo mais doentes. E nós pedimos que a espiritualidade nos trate. Vamos colocando as mãos no local onde nós sentimos que está doente. E vamos pedindo humildemente que nesse instante seja projetado uma luz prateada, dourada, o verde, o amarelo, o lilás, cicatrizando todas essas nossas feridas. E agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade. Que nós possamos, ao sair desta casa hoje, levar conosco sentimento de paz, de amor, de fraternidade e de humildade. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos rezar, Pai nosso, agradecendo por mais essa oportunidade do dia de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada.